Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa é uma noite muito especial, que essa é uma noite em que nós vamos estar ministrando, meu Deus, para a tua igreja, a tua palavra, e a tua palavra ela fala a respeito da necessidade de nós, meu Deus, estarmos devidamente, meu Deus, com a nossa vida preparada e organizada, para que nós possamos estarmos prontos para o dia do Senhor. Então, meu Deus, que nada seja, meu Senhor, perdido nesta noite.
Que o inimigo, meu Deus, não tenha, meu Deus, nenhum tipo de acesso para causar alguma distração, porque uma palavra, meu Deus, pode ser a palavra mais importante, meu Deus, na vida deste irmão e daquela irmã. Então, nós te pedimos para que o Senhor possa estender as tuas mãos, cercar aqui a nossa vida com a presença dos teus anjos, e encher o nosso coração com a presença do teu Espírito Santo, para que a tua palavra, meu Deus, ela possa encontrar um lugar produtivo, uma terra boa, terra fértil, Senhor. Que a tua palavra não caia à beira do caminho, que a tua palavra não caia no meio dos espinhos, e que a tua palavra não tenha que, meu Deus, crescer em meio à rocha, mas que nós possamos reservar para ela agora o melhor lugar do nosso coração, para que ela possa crescer e dar fruto, fruto em abundância, que nós possamos colher 100 por 1 dela, meu Deus, a totalidade dela, porque está escrito que a tua palavra, uma vez lançada, ela não volta vazia, aleluia, mas ela alcança o propósito pelo qual ela é falada, ela é pregada. Então fala conosco nesta noite, meu Deus, abre os nossos olhos, que a tua palavra seja tão poderosa, a ponto de fazer, meu Deus, ser destruído tudo que há em nós de engano, de sofisma, de qualquer tipo, meu Deus, de raciocínio humano, de ideologia, que tudo isso caia por terra, e que a tua palavra seja predominante, seja gloriosa, poderosa, pois assim, ó Deus, nós oramos, agora e para todo sempre, e aquele que quer receber essa palavra de Deus, diga comigo amém. Então vamos aplaudir o Senhor, vamos glorificar Deus. Aleluia. Começa a dar glória, começa a dar lugar, começa a dar lugar. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo. Oh glória, aleluia, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Eu gostaria muito que você não ficasse sem o acesso a uma Bíblia, ou que você tivesse a sua, ou que você pudesse compartilhar com alguém que está do lado, ou que você pudesse pedir então para os obreiros aí uma ajuda para poder providenciar uma Bíblia para você, porque vai ser muito importante que você não fique somente naquilo que você vai ouvir, mas naquilo que você vai ler, amém? E eu também quero pedir para que os jovens lá, olha, possa abrir um pouquinho mais, se caso o ar-condicionado estiver muito agressivo, então os que são mais calorento, vem para cá, os que são mais sangue frio, fica para cá, né? Aí eu quero ver vocês, eu quero olhar para vocês, louvado seja, aí eu estou vendo todo mundo agora, olha que maravilha. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos dar uma volta hoje na Bíblia. Eu quero que você entenda, eu quero que você entenda, eu quero que você se converta e não se convença, amém, irmãos? Isso foi tão importante na minha vida, porque quem pregou a palavra para mim, sabe, nunca se preocupou assim em me convencer, mas a preocupação era de me fazer entender, para que eu pudesse me converter. Diga assim: eu preciso me converter. E até hoje eu estou me convertendo, irmão, até hoje. Segundo livro de Samuel, capítulo número 7.
nós vamos ler dois grupos de versículos. O primeiro grupo vai de 1 a 7 e o segundo grupo vai de 12 a 17. Vamos no primeiro grupo de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Vamos para o versículo 12 e vamos ler até o 17. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre, diga para sempre, o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino, diga a tua casa e o teu reino, serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Diga para sempre. Amém. Vamos nos assentar. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Houve um tempo que Deus tinha um lugar. E é interessante essa questão de lugar, porque você pode perceber que em todas as fases que a Bíblia, em todas as gerações que a Bíblia nos apresenta, você vai encontrar a dificuldade de Deus encontrar lugar. Hoje, por exemplo, com todo o nosso conhecimento e toda a nossa fartura e condições de poder conhecer a Deus, a gente observa que Deus ainda não encontra lugar na vida de todas as pessoas.
Ainda existe essa dificuldade. Mas em toda a história sempre houve um lugar para Deus. E graças a Deus que no nosso tempo, nós somos pessoas que temos tido a graça, a misericórdia de Deus, de poder encontrar um lugar para o Senhor dentro do nosso coração. Diga: Deus não está ali e nem lá, está dentro de mim. É dentro de nós que Ele tem que estar. O nosso Deus, existe diversos tipos de deuses nesse mundo. Tem Deus de parede, tem Deus de pescoço, tem Deus de altarzinho em casa, tem Deus de praia, tem Deus de selva, tem Deus de água, mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, Ele não tem aparência. O nosso Deus não é de carne, o nosso Deus não é de pedra, o nosso Deus não é de ouro, o nosso Deus não é de prata. O nosso Deus é Espírito. E Ele não está em nenhum lugar específico, mas Ele está dentro de nós. De forma que nós não precisamos carregar o nosso Deus. Nós não precisamos conduzir o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele está vivo. Aleluia. E é Ele que nos conduz. E é Ele que nos dirige. Então, a palavra de Deus fala que o melhor lugar para Deus hoje é o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é santuário. Então, assim, por exemplo, você veja essa igreja aqui, né? Essa igreja aqui é diferente dos demais estabelecimentos que estão ao nosso redor. Ela é constituída com o mesmo material: tijolo, massa, concreto, ferro, cobertura. Porém, o que está dentro é diferente dos demais. Os demais têm outros objetivos e funções. Mas esta igreja aqui é um santuário. Essa igreja aqui é um tabernáculo. Essa igreja aqui, segundo a palavra, esse prédio, essas acomodações, segundo a palavra, não é outro lugar senão a casa de Deus. Casa de oração, casa de milagre, de libertação, de salvação e de grande bênção. É diferente. Mesma coisa somos nós. O nosso corpo, ele pode ser utilizado para diversas coisas, mas o motivo da existência dele é para que ele servisse, não para que ele fosse alguma coisa voltada para este mundo, essa realidade, mas para que ele servisse para uma questão de espiritualidade. Então o nosso corpo, ele existe para que ele venha a ser consagrado, uma casa para que, onde Deus possa estar. Mas você veja que hoje existem diversas dificuldades, porque não é em todo mundo que Deus está. Você vê claramente no seu dia a dia pessoas que são tomadas por outros espíritos malignos. Tem gente que você fala assim, essa pessoa está endemoniada. Outro você fala assim, puxa vida, essa pessoa parece que não é nem demônio, parece que é o diabo que está dentro dela. Outra você olha e você fala assim, nossa, essa pessoa ela não tem nada, ela está vazia. Tem nada dentro dela. É uma pessoa completamente alienada, uma pessoa completamente estranha, vazia. Então, assim também foi durante todo o tempo com Deus. Mas houve um tempo, e eu quero que você aprenda e acompanhe isso comigo. Gênesis capítulo número 3, vai lá. Gênesis capítulo número 3, versículo de número 23 e 24, que vai ser importante para a nossa leitura, vai falar a respeito de um momento em que
se finalizou, se encerrou um lugar onde Deus estava, onde Deus morava. No começo desse livro, a partir do versículo 1, que vai contar a obra da criação, você vai ver que Deus então, ele se volta para a terra, e ele começa a fazer na terra todas essas coisas que os nossos olhos hoje contemplam. E no meio de toda esta terra, na restauração da terra, então a Bíblia fala que Deus, ele cria um lugar. Então no meio da terra foi criado um lugar chamado Éden. E no Éden, Deus fez um jardim. E esse jardim, na região do Éden, é conhecido por todo mundo como o Jardim do Éden. O Jardim do Éden foi feito para que o homem pudesse morar. Mas esse lugar não era um lugar vazio, somente onde o homem ali habitava. Mas esse lugar também era o lugar aonde Deus estava nessa terra. E Deus então, ele se revelava para Adão e para Eva, diz aí o texto sagrado, em todo entardecer. Então, na terra existia um lugar onde Deus estava. Onde que era? No jardim do Éden. Toda tarde, Deus estava lá. E Deus conversava com Adão, e Deus conversava com Eva, e as coisas iam maravilhosamente para o ser humano. Mas você tem o conhecimento de que esse lugar ele foi estragado por causa da presença do diabo. E eu quero que você saiba que essas vidas que você muitas vezes vê, vidas estragadas, elas não eram para ser assim. Ninguém nasce para ser estragado. Pastor, a minha vida ela está totalmente corrompida, ela está destruída. Você não nasceu para ter uma vida corrompida, uma vida destruída. Na verdade, você nasceu para viver uma vida. Mas a presença do mal é que causa essa destruição. Você não nasceu para enfrentar portas fechadas. Você nasceu para que você pudesse ter portas abertas. Mas a presença do mal vai fazendo com que as portas vá se fechando. E de tal maneira que esse mundo que é muito grande, às vezes, para a vida de algumas pessoas, se tornam muito estreitos, muito limitados. Você veja, num mundo tão grande, você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, puxa, eu não sei o que fazer da minha vida. Poxa, eu não sei que decisão que eu tomo agora. Não sei com quem eu falo. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e as coisas se fecham, se estreitam de uma tal maneira que às vezes a pessoa ela não sabe com quem falar. Nós temos um território tão grande nesse mundo que a pessoa não sabe para onde ir. Por quê? Porque se fechou, as portas se fecharam. E isso também por causa do mal aconteceu lá no começo da história do ser humano. Então veja lá, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 23, fala assim, ó: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse lugar foi fechado. Esse lugar foi fechado. O jardim do Éden foi fechado. O jardim do Éden era, presta atenção nisso, era o lugar de Deus para o homem. E era o lugar de Deus também para poder estar com o homem. E esse lugar foi
fechado. A porta foi fechada. O homem foi colocado para fora dele, e o homem, ele perdeu a casa de Deus. Ele perdeu o lugar de Deus, e ele teve que desbravar então toda essa terra e sair pela terra. Então, a chave do jardim esteve por um tempo com Adão. Esteve. Mas aqui, a chave então foi tirada de Adão, e a chave ficou com Deus. Mas esse não é o único lugar na terra. Existe um outro lugar na terra que também tem uma chave e alguém de posse dela. Você sabe que antes desses acontecimentos aqui, houve lá no mundo espiritual, no céu, uma rebelião de Lúcifer. E essa rebelião fez com que então Lúcifer fosse precipitado, expulso do céu e precipitado para a terra. Mas não para habitar na terra. Ele foi precipitado para estar na terra, mas tinha um lugar que foi reservado para ele. E esse lugar que foi reservado para ele se chama inferno. Então Lúcifer, quando foi precipitado, ele recebeu a chave do inferno. Então na terra existia então 2 lugares com chave. Um era o inferno, e a chave do inferno estava na mão de Lúcifer, que passou a ser chamado de diabo, de Satanás. E o outro lugar que existia na terra passou a ser chamado Jardim do Éden. A chave que estava com Adão agora estava com Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Deus tem a chave do jardim. Então, se ele tem a chave do jardim, só entra se ele permitir que entre. Porém, a Bíblia então conta para nós que o diabo tem a chave do inferno. E se o diabo tem a chave do inferno, ele pode colocar para dentro do inferno quem ele quiser. E ele também não estava preso, porque ele tinha a chave. E ele não estava preso no inferno. Por isso que você vai ver que quando ele se manifesta diante de Deus, e Deus pergunta para ele, né? De onde você vem? Ele não fala assim, eu vim do inferno. Ele fala assim para Deus, eu vim de rodear a terra. Por quê? Porque ele não estava preso no inferno. Ele morava no inferno, mas ele não estava preso no inferno. Então ele, tendo a chave, ele saía a hora que ele quisesse. E ele rodeava a terra. E Deus então pergunta para ele, você estava rodeando, viste lá o meu servo Jó? E ele fala, eu vi, porque ele andava por toda esta terra. Então, Deus tem a chave do jardim, mas o diabo tinha a chave do inferno. E a Bíblia fala então, que a humanidade ela vai se multiplicando, ela vai se corrompendo, e Deus não vai tendo lugar no meio dos homens, vem o dilúvio, vem tudo, um monte de coisa que você já conhece, e eu não vou me deter nisso. Até que chega mais ou menos numa citação do texto que fizemos, quando Deus resolve então tirar os descendentes de Abraão, que também estavam sem casa na terra. Na terra, veja, Adão saiu do Éden para poder desbravar a terra, mas os descendentes dele, a partir de Abraão, que vem de uma genealogia divina, estava sem lugar na terra, e eles estavam escravizados no Egito, estavam na casa dos egípcios, eles perderam o lugar. Então a Bíblia fala que Deus faz um projeto para tirar Israel da escravidão, e
promete para Israel levar Israel para um lugar, não definitivo ainda, mas para uma terra boa, uma terra que era uma terra que produzia, uma terra abençoada. E quando Deus tira Israel do Egito, Deus não faz para ele uma casa, Deus não estabelece ainda um lugar. Por quê? Porque Deus está começando a se relacionar com Israel. Você sabe que existe uma simbologia muito próxima da família com o relacionamento de Deus conosco, não é isso? Então, é por isso, por exemplo, que nós ensinamos, né, que no período de namoro, no período de noivado, ninguém leva ninguém para casa, porque o próprio Deus dá testemunho disso. Quando Deus está começando a se relacionar com Israel, Deus não vai para casa, Deus não estabelece casa, Deus estabelece uma tenda. Então, para casa se vai só quando se tem uma aliança, quando só se tem um casamento, aí vai para casa. Então, Deus andou com Israel durante todo o tempo do deserto, que foram 40 anos, diga 40 anos. Deus andou com Israel em tenda, montava a tenda, desmontava a tenda, montava a tenda, desmontava a tenda, 40 anos. E Deus então estava nessa tenda, no Santo dos Santos. E a Bíblia fala que eles então saem do deserto, eles possuem a terra, começa ali todo um processo, né, de tempos maravilhosos para Israel. Vem toda a conquista da terra através de Josué. Depois segue-se a história e se estabelece o primeiro rei de uma maneira precipitada, que não deu certo. E depois Deus então levanta Davi. E Davi então foi levantado por Deus. Por quê? Por que Deus escolheu Davi? A Bíblia fala que não foi por nenhuma beleza externa, porque Deus não vê o que está de fora, mas Deus vê o coração. Fala para quem está falando, eu vim bonito assim por causa de você, fala aí. A gente vem bonito na igreja, que é para os irmãos não falar da gente. Não é verdade? A gente põe uma roupa bonita, passa um perfume bom, que é para quem sentado do lado da gente não ficar falando da gente. Não é verdade? Mas na verdade Deus não está vendo aqui o por fora, Deus está vendo por dentro. Então, a palavra de Deus fala que Davi foi escolhido não porque ele tinha alguma coisa por fora, mas ele foi escolhido porque ele era um homem, diga, um homem conforme o coração de Deus. A expressão é segundo o coração de Deus, mas às vezes a pessoa não entende. Segundo o coração, é conforme. Coração de Davi era um coração que aproximava-se muito do coração de Deus. E é isso que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar o seu coração. Está escrito assim na palavra: filho meu, dá-me o seu coração. Você precisa dar o seu coração para Jesus. Você precisa dar o seu coração para Deus. Então, a gente precisa trabalhar o nosso coração. E Davi tinha um coração. E ele começa a conquistar, e ele começa a ganhar as suas guerras, as suas batalhas, e estabelecer um reino. E ele então é reconhecido como rei de Israel. E agora Davi já não ficava mais como ele era no tempo de pastor. Ele não ficava mais no campo, porque Davi, antes de ser rei, ele dormia no campo, com as ovelhas. Dormia debaixo das estrelas. Quando ele estava na guerra, dormia no acampamento. Davi era um homem de campo, era um homem de tenda. Mas chegou o tempo em que Davi então pôde receber como rei uma casa feita de cedros. Era
era a melhor casa. Era uma casa de alto padrão. E ele então foi morar nesta casa. Mas olha o coração dele. O coração dele não foi como o nosso coração, que quando às vezes nós estamos bem, a gente fala assim: hoje eu não vou na igreja não. Hoje estou muito cansado, trabalhei muito, Deus tem me dado tanto trabalho, trabalhei muito. Então eu vou ficar em casa para descansar. Olha o nosso coração como é. Nossa, olha, tem uma programação tão boa hoje na cidade, que hoje eu não vou na igreja não, vou aproveitar essa programação aí, ó. Eu vou aproveitar que eu tenho carro, eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro, e eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou jantar aqui em São Paulo, eu vou jantar aqui em Curitiba, eu vou jantar, e a gente faz essas loucuras. Mas a gente fala assim: não vai dar para ir na casa do Senhor hoje não. Mas Davi não. Davi, quando ele estava no meio de tudo isso, ele olhou e falou: olha onde eu estou. E ele não pensou no que ele podia fazer. Ele pensou em Deus. Tudo Davi pensava em Deus. Olha porque Davi era Davi. E olha porque nós somos nós. Pastor, a minha vida então, por causa disso, você só pensa em você. Você às vezes se preocupa só em resolver os seus problemas. Você precisa pensar mais em Deus. Você precisa colocar Deus em que lugar? Em que lugar Deus está? Você tem que ser coerente com isso. Você tem que reconhecer: poxa, eu estou assim porque eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Você tem que ser coerente. Eu estou deixando Deus lá no fim da fila. Então eu estou vivendo o que eu estou plantando, estou colhendo. Mas Davi não. Davi colocava Deus em primeiro lugar. Davi, ele ia para as batalhas não para ele se tornar um grande general. Ele ia para as batalhas porque ele dizia assim: quem é esse incircunciso filisteu para poder se levantar contra os filhos de Deus? Ele colocava Deus no negócio. Ele não ia trabalhar para ganhar dinheiro. Ele ia trabalhar para glorificar Deus. Ele não fazia as coisas para ele ser notícia de jornal. Ele fazia as coisas para que o nome de Deus pudesse resplandecer na sua perfeita glória. Essa é a diferença. Mas no meio de todo esse processo, ele era reconhecido. Por isso que a palavra de Deus nos ensina assim: buscai a Deus e a sua justiça em primeiro, e as demais coisas serão. Então não é que você vai dar o primeiro lugar para Deus e você vai ficar vazio. Vocês entenderem isso? Porque nessa busca de querer ser cheio, a gente fica em primeiro lugar. Mas a Bíblia então, aí você fala assim: estou frustrado. Por quê? Porque você está usando a palavra de Deus ao contrário. E você precisa obedecer a palavra de Deus. Não é a palavra que tem poder, é a palavra de Deus que é poderosa. Então buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e isso é uma consequência, é uma coisa natural. As demais coisas vão te ser acrescentadas. Não tem como impedir. Não tem demônio para atrapalhar, porque Jesus é mais. Então a palavra de Deus fala que ele, olhando para aquilo, ele falou assim: puxa, eu vou morar nessa casa. E onde que Deus mora, hein? Puxa, Deus mora lá naquela tenda, a arca está lá na tenda. E olha o pensamento dele, ele falou assim: não, eu só vou morar aqui se Deus também tiver uma casa, se Deus também tiver um lugar. E aí Natã, o profeta da época, viu uma coisa boa no pensamento dele e disse: ô Davi, faz segundo o seu coração,
Mas aí quando chegou a noite, Deus se manifesta para Natã, profeta, e corrige ele rapidamente, fala assim: Natã, não, pode parar isso aí, você foi precipitado. Você vai lá e diga para Davi: quando foi que eu pedi uma casa? Quando foi? Olha só o que Deus fala: quando foi que eu pedi? Porém, quando ele fala isso, ele reconhece que Davi não estava fazendo porque ele pedia. Sabe, a gente às vezes só faz e faz ainda emborrado aquilo que Deus pede. E ainda faz meio amarrado. Ainda faz, ainda dizendo assim: poxa, você está pegando no meu pé. A esposa fala para o marido: pô, vou fazer porque você está me obrigando. O marido fala assim: ó, vou fazer porque você... O filho fala assim: ó, vou fazer porque eu não aguento mais vocês falando. Então, a gente faz por pressão. Mas Davi fazia por criatividade. Aleluia! Essa é a diferença. Davi queria surpreender. Você precisa mudar. Você precisa vibrar na sua fé. Você precisa começar a querer surpreender Deus. É claro que você não vai conseguir, mas você precisa pelo menos tentar surpreender. Criar coisas novas. Você não quer coisas novas? Você não pede para Deus coisas novas? E Deus também espera coisas novas de você. Sempre é mesmo. Por isso que a gente não reza. Pergunta aí, fala: você reza? A gente não reza. Porque reza é a mesma coisa. Então Jesus, quando nos ensina a falar com Deus, não ensina a gente rezar, ensina a gente orar. Por quê? Porque orar é uma coisa nova. A gente vai falar com Deus. E oração, quero te ensinar, aproveitar aqui, oração não é só falar com Deus. Você só fala com Deus, e você não dá tempo, você termina a sua oração, amém, e tchau, porque eu estou atrasado. Você ora, fica esperando a resposta. Não vai embora não. Fala para o irmão, fala: não vai embora não, espera a resposta aí. Nós estamos acostumados a orar e ficar sem resposta. Que coisa absurda. Você fala com uma pessoa, você chega numa repartição, você fala o que você tem que falar, vira as costas e vai embora. A pessoa fala assim: olha que maluco, não esperou nem a resposta. Assim é Deus. Deus vê a gente ajoelhar, ficar de pé, às vezes no trânsito, a gente fala com Ele e depois já desliga. Aí quando Deus responde, a gente não ouve. Quando Deus responde, a gente não vê. Quando Deus responde, a gente não tem sensibilidade, e a gente fala assim: puxa, faz 10 anos que eu estou orando por isso. Quer que eu te diga uma boa notícia? Faz 10 anos que Deus está respondendo a sua oração. Então você veja, que Deus então fala assim: eu não pedi, mas eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Achei fantástica essa ideia. Essa ideia foi tremenda. E olha, fala para Davi assim. Fala, porque isso você não faz ideia, você não está fazendo a ideia do que está acontecendo aqui. Deus fala assim, fala para Davi, que eu gostei da ideia. Mas não vai ser ele. Vai ser o filho dele. Vai ser a descendência dele. Pegue sua Bíblia no texto que nós lemos aí, 2 Samuel. Aleluia. Já dá um glória. Fala glória. Fala assim, aleluia. Aleluia. Pega lá em 2 Samuel capítulo 7. Aleluia. Ele fala assim no versículo 13, o teu filho, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varos de homens, e com açoite de filhos de homem, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Presta atenção agora. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para
sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para... Você sabe o que estava acontecendo aqui? Deus estava falando assim, ó, Ele vai fazer uma casa, e a hora que Ele terminar essa casa, eu vou entrar nela. Aleluia. E eu vou dar a Ele, presta atenção nisso, eu vou dar a Ele a chave da casa e a chave do reino. Aleluia! O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava trazendo de volta o Éden. Aleluia! O Éden tinha tido a porta o Éden era a casa de Deus, e agora Deus falou assim, vamos abrir de novo, vamos abrir de novo, vamos abrir de novo. Você está percebendo o que está acontecendo na sua vida? Deus está abrindo a porta de novo, aleluia, é isso que Deus quer. E aí Deus fala assim, ó, e agora vai ser para sempre, vai ser eterno. O diabo ficou furioso. O diabo falou, ah não, eu destruí aquela, vou destruir essa de novo. E como de fato ele se levanta com todo o seu exército, seu furor, e começa a perseguir. Lá em Apocalipse fala assim, perseguir a mulher, que é Israel. Ele começa a perseguir Israel para poder fechar a casa de Deus. E aí você sabe que a casa que Salomão ergueu, ela foi destruída, aleluia. Mas depois Zorobabel, Esdras, Neemias, levanta tudo de novo. E Esdras levanta e ela é destruída, mas depois Herodes levanta de novo. E quantas vezes ela for destruída, ela vai ser levantada de novo. Porque a boca do Senhor assim o disse. Vamos abrir de novo a minha casa, e ela não fecha mais, ela agora é para sempre. E aí você sabe, vem a história da impressão que vai acabar. Você está com a impressão que a sua vida vai acabar, não vai? Pastor, eu estou sem saída. Deus está chegando nela. Deus está entrando nela, Deus está entrando na sua vida agora, e as coisas vão ter que mudar, porque a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz vida. Então a Bíblia fala que as gerações foram sendo consumidas pelo adversário, mas a palavra de Deus, ela não passa. Diga, passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Vai comigo em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. E nasce rei, morre rei, e levanta rei, tira rei, e a coisa não vai, e as pessoas falam assim, escuta, mas e aquilo que Deus falou, será que não vai se completar, será que não vai ser concretizado? Mas chega Mateus, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó, Mateus capítulo 1, versículo 1, os irmãos acharam? Livro da genealogia de Jesus, filho de... Aqueles reis eram só temporários, mas agora na genealogia de Davi está chegando o verdadeiro, está chegando o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Jesus está chegando, para que a palavra de Deus se cumpra. Jesus não vai ser um rei temporário, Jesus não vai ser um rei que vai ser exterminado, mas Jesus vai ser um rei eterno, um rei para sempre. Por isso que ele vem da linhagem de Davi. E agora eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas. Vai lá em Lucas, capítulo 1. Quando os discípulos chegam para ele e falam para ele, mestre, nós queremos te seguir.
Ele sempre foi humilde, ele sempre foi manso, ele sempre foi suave. Isso é um exemplo que nós temos que seguir, exemplo de humildade, de mansidão, de suavidade. Você precisa ser mais suave. Então os discípulos falam assim para Jesus: Jesus, nós queremos ir com o Senhor. E Jesus fala assim, olha o dia que ele fala: vocês querem ir comigo, vocês vão, mas não vai ser fácil me acompanhar, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele diz assim: eu não tenho um lugar assim certo, um lugar seguro. Eu não tenho uma casa certa, muito embora ele tinha. A Bíblia fala da casa de Jesus. Mas Jesus, ele, durante o dia, ele fazia milagres. E durante a noite, o que você faz à noite? O que você faz? Jesus orava. Jesus orava. Jesus subia no monte e falava com Deus. E de dia ele fazia, e de noite ele, e não se cansava. Nós repreendemos todo cansaço que esteja sobre a tua vida, todo abatimento que esteja tomando você, em nome de Jesus, está repreendido agora. Que o Espírito de Deus te alcance, te fortaleça, te anime, te encoraje. Então a Bíblia fala que Jesus, muito embora tendo falado isso, ele falou isso, mas na verdade, presta atenção, ele era o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Olha só esse texto, Lucas capítulo 1, versículo 30, presta atenção. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, me permita falar aqui um pouquinho sobre ela. Eu sei que existe aí uma idolatria, uma tentativa de torná-la divina, mas o texto ele esclarece isso. Veja que fala aí: Maria, não temas, porque achaste. Então, se ela achou graça, assim como nós achamos graça, então ela não era divina. Ela pode ser divina aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ela carecia de... O que é graça? É a mesma graça que ela precisava, é a graça que você precisa. A graça é o favor imerecido de... Então, o que o texto está dizendo aí? Olha, eu vou dizer para você: Maria, não temas, porque achaste favor, muito embora imerecido de... É isso que a Bíblia está dizendo. Aí vem o 31, fala assim: eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E quem vai ser ele? Ele vai ser grande, aleluia. Ela precisa de... Fala assim, ela precisa de graça. Fica no texto comigo, fala assim: ela precisa de graça, mas o filho vai ser grande, aleluia. Ele será chamado filho do... Não filho da Maria. Não, ele vai ser o filho da Maria, mas ele não vai se tornar conhecido como filho da Maria, porque ele é mais do que o filho que a Maria, porque ele é mais do que a Maria, ele é na verdade o filho de Deus. Filho de Deus. Pode aplaudi-lo, não faça pouco não. Não faça pouco não. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de o seu pai.
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá. Ele não foi levantado rei, ele nasceu rei. Ele não foi escolhido, ele nasceu escolhido. Ele não nasceu, ele já era desde o princípio. Aleluia. Olha a umidade dele. O Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça, mas a Bíblia está dizendo que ele tinha a chave. Ele tinha a chave da casa e ele tinha a chave do trono. Diga, ele tinha a chave da casa e do trono. Não é Abraão que tinha, não é Moisés que tinha, não é Elias, não é Eliseu, não é João, não é Pedro, nem Mateus, nem Maria. Quem tinha a chave o nome dele pode aplaudir e glorificá-lo. Aleluia. Mas quem está dizendo isso aí deve ser um pastor evangélico. Não. Quem está dizendo isso aí, olha lá, versículo 26. No 6º mês de gestação apareceu quem? O anjo Gabriel. Quem está dizendo isso aí é o anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel? O anjo Gabriel é o WhatsApp de Deus. É o anjo mensageiro é a boca de Deus que está dizendo isso. Então veja que o céu está proclamando: hosana nas maiores alturas, porque eis que vem o Rei. Aleluia! Então Jesus, ele não tinha onde ficar, ficava nas estradas, nas cidades de noite orando, mas ele tinha a chave. Diga, ele tinha a chave. Aleluia. Não importa o que você tem, o importa é que você tenha a chave. Não importa se você tem coisas, você precisa ter autoridade. Não adianta você ter família e não ter autoridade. Não adianta você ser mãe e não ter autoridade. Não adianta você ser esposa e não ter autoridade. Não adianta você ser pai e não ter autoridade. Não adianta você ser marido e não ter autoridade. Não adianta você ser amigo e não ter autoridade. Não adianta você ser patrão e não ter autoridade. Não adianta você ser funcionário e não ter autoridade. Você pode não ter nada, mas você precisa ter autoridade. Jesus não tinha nada, mas ele tinha autoridade, tinha a chave. Então a chave não está com a religião, a chave não está com a filosofia, a chave não está com a ciência. A chave da casa de Deus e a chave do reino de Deus estava nas mãos de Jesus. Jesus, Jesus. Fala de novo, fala Jesus. Jesus. Aleluia. Por mais grande que Ele seja, por mais poderoso que Ele seja, Ele está aqui conosco agora. Aleluia. Então, Ele tem a chave. O diabo tem a chave do inferno, mas ele tem a chave da casa de Deus. Ele tem a chave do reino de Deus. E a Bíblia fala, abra comigo, Mateus capítulo 16, que Ele, Jesus, diga Ele, Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Presta atenção agora. Nós estamos aqui, no ponto principal da mensagem. Redobre sua atenção, toda atenção agora é necessário. Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Primeiro ele vai, nos versículos anteriores, ele vai dizer assim, lá no versículo 13, ele vai dizer assim: quem diz o povo ser o Filho de Deus? Pergunta para quem está do teu lado: quem você acha que é Jesus? Fala aí, quem você acha que é Jesus?
Para uns ele pode ser um profeta. Para uns ele pode ter sido um grande sacerdote. Para outros ele pode ter sido um grande visionário. Para outros ele é tido como até um extraterrestre. Mas aí ele pergunta para Pedro. E aí Pedro, no versículo 16, responde para ele. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então presta atenção, no meio de tudo isso que existe nesse mundo, uma coisa que você precisa decidir na sua vida é quem é Jesus, porque a religião coloca Jesus no meio da idolatria. O espiritismo coloca Jesus no meio dos rituais. As filosofias vão usar os textos bíblicos. As sociedades secretas vão usar a Bíblia, mas eles fazem isto porque eles não sabem quem é Jesus. Jesus para eles não é nada. Mas é necessário que para você se encontre, para que as coisas aconteçam na sua vida, o primeiro passo é você saber quem é Jesus. E você precisa reconhecer que Jesus não é que dizem que Ele é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador dos homens, Ele é o grande, o maravilhoso, o eterno, o poderoso. Vamos aplaudi-lo e vamos glorificá-lo. Uns disseram assim, entre os discípulos, entre nós aqui, entre nós, eu respeito muito Jesus. Jesus. Entre eles também, olha, então, eles dizem que o Senhor é Elias. Dizem que o Senhor tem o espírito de Jeremias. Somente Pedro falou. Mas por que Pedro falou? Pedro falou porque ele tinha recebido, porque o próprio Jesus disse isso. Pedro, olha o que Jesus fala aí, olha aqui. Então Jesus lhe disse, versículo 17: Bem-aventurado é você, ô Simão Barjonas. Não porque você é o cara que sabe, não porque você sabe tudo, não porque você nasceu sabendo, não porque você estuda, mas porque a você não foi revelado a carne, nem sangue, mas o que foi revelado para você foi pelo meu Pai que está nos... Você tem que parar de andar na carne e no sangue, e você tem que andar pela revelação de Deus, e pela revelação de Deus, então Simão fala assim: Tu és o Cristo. E por causa disso, porque aquele que crê verá a glória de... eu quero. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem? A glória de Deus não custa dinheiro. A glória de Deus custa a fé. Diga: aquele que crê verá a glória de Deus. Pedro, Simão Barjonas acreditou, e na revelação ele disse: Tu és o Cristo. E aí Jesus separa ele, assim como Jesus está te separando aqui nesta noite. Porque você saiu da sua casa e você veio para uma igreja que não é de ninguém, mas é uma igreja de Jesus Cristo. Nós não somos religião, nós não temos um nome aqui de dono, nós não temos ninguém na parede. Então logo você já consegue deduzir que este lugar não é outro lugar senão a casa de Jesus Cristo. Aleluia! E aí então ele fala assim, ele separa Pedro e fala assim: Pedro, versículo 18: Também eu te digo, tu és Pedro. O nome Pedro significa pedra. Então ele está dizendo assim: eu também te digo, você é uma pedra, hein? Você tem estrutura. Fala para quem está, você precisa ter estrutura. Fala aí. Você não pode ser mal acabado. Você não pode ser mal definido.
Você não pode ser uma pessoa confusa. Você tem que ter estrutura, poxa. Você tem que definir, você tem que decidir. E aí ele fala assim: ô Pedro, você é pedra. Só que muito embora você seja pedra, ele fala assim: eu sou a rocha. Então ele fala assim, ó, tu és Pedro, se referindo a Pedro. E ele fala assim: e sobre esta pedra, se referindo a ele, esta pedra significa rocha. Edificarei a minha. Então a igreja é de quem? A igreja não é do pastor Simeone, a igreja não é do bispo, a igreja não é do papa, a igreja não é de ninguém. A igreja, ela tem que ser de Jesus. Pode aplaudir o Senhor e glorificar Ele. Você é o cara, você é uma pedra, porém eu sou uma rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra. Agora vem, se prepara, redobre sua atenção. Agora, dar-te-ei as chaves do reino dos... O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no... Você não entendeu. Você não entendeu. A igreja não é um lugar. A igreja não é um espaço. A igreja foi dada as chaves. A igreja é a casa de Deus. A igreja é onde está estabelecido o reino que será sempre eterno. Pode aplaudir e glorificar Jesus. A casa está aberta, a casa está aberta, a casa está aberta. Ele está em casa, Ele está conosco. Oh, glória! Nós não somos adoradores de parede, nós não somos adoradores de homens, nós não somos adoradores de altares, nós somos adoradores de Jesus Cristo. Então, presta atenção, agora vamos fechar a mensagem. A chave foi dada para a igreja, para que a igreja seja a casa e nela esteja o trono eterno, o reino. E aí ele fala assim, presta atenção: tudo que ligares na terra, através da igreja, terá sido ligado aonde? E o que desligares na terra, terá sido desligado no... Então não existe nada nesse mundo a não ser a igreja que pode ligar alguma coisa no... E nada que existe nesse mundo que possa desligar alguma coisa que esteja no... Porém a igreja, diga assim, a igreja é a única autoridade de Deus para ligar e desligar as coisas no céu. Agora pensa comigo, você precisa pensar, você não pode ficar aí só recebendo esse banquete espiritual na sua vida. Você precisa pensar, você precisa me ajudar. O que a igreja vai ligar no céu? Parede, escritura, patrimônio, vaso, planta, bancos, púlpito, cadeiras, patrimônios, ouro, prata, diamante. Você acha que o céu precisa ligar isso? O que a igreja então precisa ligar no céu? Gente. Então a igreja é a única autoridade nesta terra que liga a gente e desliga a gente, liga a gente e desliga a gente, liga a gente e desliga a gente, porque a igreja é a única autoridade que tem a chave da porta do reino de Deus. A igreja é a única que põe gente para dentro do céu e tira a gente do céu, põe gente no céu e tira a gente do... Por isso que a gente não pode ficar sem igreja.
Por isso que você tem que tomar cuidado com essa heresia que está por aí dos desigrejados. Servindo a Jesus, reconhecendo a Deus, mas do lado de fora da igreja. Porque quem é que vai ligar isso no céu? Então, por que nós estamos fazendo o batismo? Porque você precisa ser ligado no céu. E o batismo é o novo nascimento. Quando você nasceu no mundo. O batismo faz você nascer no reino de... Assim como você nasceu no mundo, foi feita a sua certidão de nascimento lá no cartório, e você existe nesse mundo, só que você ainda não existe lá no céu. Porém, quando você passa pelo batismo, então a igreja te liga lá no céu, e te registra lá no céu, e aí você passa a existir lá no... Quem está me entendendo, diga amém. Ah, não estou sentindo ainda, tá bom. Você não quer sentir, não sinta. Mas para você ser ligado no céu, para quando Jesus voltar, você participar da ressurreição, do arrebatamento, você vai precisar ter o seu nome escrito no livro da... E quem é que escreve esse nome lá? A igreja. Tenta mandar um zap para lá. Faz uma oração e fala assim: estou mandando, escreve meu nome aí. Só a igreja que tem essa autoridade. Nem pastor tem essa autoridade. Quem tem essa autoridade é aí. Jesus nos deu a chave. Mas a chave não é nossa, a chave é dele. Nós não somos reis, nós somos pastores. Ele é o rei sempre eterno. Aleluia. Então você não pode ficar afastado, você tem que voltar para a igreja. Você não pode ficar alienado, você tem que fazer parte do corpo de Cristo, urgente. Por isso o nosso apelo. Mas para terminar, a igreja conquistou de novo a chave da casa de Deus. Então Deus tem um lugar para morar nesta terra. Nesta terra, Deus tem um lugar para morar. Onde que Ele mora? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é na igreja A, não é na igreja B, não é o nome da igreja. É a igreja de Jesus Cristo. Porém, o diabo ainda tem a chave do... O diabo ainda tem a chave do inferno. E além da chave do inferno, ele tem a chave da morte. Pegue sua Bíblia. Abra aí comigo. Apocalipse. Capítulo 1. Fique de pé. Vamos encerrar com essa leitura. Aleluia. Dá um glória. Os que não foram embora ainda, dá um aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Isso é ser crente, irmão. Está vendo o que é ser crente? É ser companheiro na tribulação, no reino e na perseverança e em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, e ele estava lá não porque ele era um malfeitor, ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de... Pastor, por que eu estou nessa situação? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Mas por que, pastor? Para que se manifeste em você, lembra? Por que ele é assim? Por causa do Pai? Por causa de pecado? Não, ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. Você está passando pelo que você está passando para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E para que você possa aprender a dar glória. Você já podia ter dado 3 nesse silêncio que fiz. Porque ou você aprende a dar de um jeito, ou você aprende a dar do outro.
E aí ele fala assim: achei-me em espírito, versículo de número 10. No dia do Senhor, no domingo. E ouvi por trás de mim uma grande voz, como se fosse uma trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Manda às minhas igrejas. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a sua voz é como a voz de muitas águas. Eu fixei os meus olhos e eu vi que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto, nunca mais eu vou me esquecer dele. Ele brilhava como o sol, na sua força. Quando o vi, eu não aguentei, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou pelos séculos dos séculos, e tenho comigo as chaves da morte e do... Aleluia. Já não está mais com ele. A chave da morte e do inferno estava na mão de quem? Mas agora já não está mais na mão do diabo. Está na mão de quem? O diabo não está mais livre. O diabo agora está preso. O diabo está preso na sua própria casa. O diabo já não pode sair mais. Quem está aqui fora é só os demônios. Mas o diabo está preso no inferno, porque a chave que estava na mão dele foi tomada. E Jesus Cristo, quando morre, 3 dias na morte, ele vai lá e tira a chave do inferno, e ele tira a chave da morte. Por quê? Porque ele precisa ressuscitar, e ele ressuscitou. Aleluia. E agora nós temos a chave da casa de Deus, nós temos a chave do reino, nós temos a chave da morte, e nós temos a chave da vida eterna. Pode aplaudir e glorificar. Ele reina, e reina absoluto. Ele reina sobre o céu, e ele reina sobre a terra. Oh, glória! Oh glória, oh glória, oh glória. Vibra, vibra, vibra a igreja. Ele vive, ele vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Eu te dei a chave da casa, eu te dei a chave do reino, e agora eu já tenho a chave do inferno, e eu já tenho a chave da morte. Presta atenção para encerrar. Ele tem a chave da morte, por isso que ele disse assim: aquele que crê em mim já não morre mais, porque a morte não está na mão do estranho, está na minha. Aquele que crê em mim, ainda que morra, a chave está comigo. Viverá, 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 viverá.
Ele tem a chave do inferno. Ninguém vai ser lançado lá por engano, porque a chave está na mão. Satanás, se pudesse, colocava todo mundo lá, mas ele não, ele vai separar. Ele vai separar o bode ele vai separar o santo dos profanos. Aleluia. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro, será lançado no inferno. E o inferno e o diabo que está lá, e os seus demônios, serão depois lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas aqueles que morreram em Cristo estão seguros, porque Ele tem a chave. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos não fiquem preocupados, porque serão arrebatados. E juntos, arrebatados e ressuscitados, encontrarão com Ele nos ares. Aleluia. Aleluia. Feche os corredores, dê as suas mãos. Dê sua mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga: Ele reina para todo sempre. Absolutamente. Ele reina no céu e na terra. Ele reina. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós estamos envolvidos numa obra grandiosa. Nós estamos envolvidos aqui, Senhor, e trabalhando em prol da vida, Pai. De maneira, meu Deus, que todo esse trabalho que nós estamos executando, meu Deus, é que possa, meu Deus, trazer alívio, trazer cura e trazer libertação, não para um tempo, meu Deus, determinado, mas para toda uma vida eterna, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque todo o investimento da tua igreja, todo o investimento dos irmãos, no trabalho dos projetos, no trabalho, meu Deus, dos departamentos, no envolvimento, meu Deus, do discipulado, meu Deus. Olha que nós temos trabalhado, Senhor. Olha que nós temos, meu Deus, procurado entregar nossa vida, meu Deus, à disposição do Teu Espírito Santo. E nós podemos ver hoje aqui, Senhor, e também domingo passado, meu Deus, um resultado de todo esse nosso trabalho, Deus. O Senhor está conosco, meu Pai. A Tua mão está na frente, Senhor. Nós estamos falando, mas o Teu Espírito Santo está operando. Nós estamos trabalhando, mas o Senhor está, meu Deus, agindo, Pai. Vidas têm sido salvas aqui. Pessoas estão retomando a comunhão. E nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa tomar cada um em Tuas mãos, Pai. Guardá-los e protegê-los, para que seja uma semana gloriosa, meu Deus, uma semana de preparação, porque agora, conforme está escrito na palavra, aqueles a quem estão nas Tuas mãos, o maligno não toca, Senhor. O maligno não toca, Pai. Então, guarda cada um, Senhor. Livra cada um, meu Deus, de toda a perturbação e toda a tentação das trevas. E eu te peço, meu Deus, junto com a Tua igreja, diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, a todos estes que estão no altar, perdoa todos os pecados, quebra todas as alianças que foram feitas de forma consciente ou até mesmo inconsciente, mas que a partir de agora
a aliança de Jesus Cristo, a aliança do sangue, esteja sobre a vida de cada um deles. E escreve o nome de cada um no livro da vida, porque está escrito: tudo que for ligado nesta terra pela tua igreja terá sido ligado no céu, agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir e glorificar. Os departamentos podem celebrar, os projetos podem adorar, os discipulados podem glorificar Deus. Enquanto você aplaude, diga comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Quem está abençoado, levanta a mão, diga amém. Amém. Graças a Deus. Senhor amado, meu querido e eterno Pai, vai ser para nós uma noite talvez de temperatura elevada, porém uma noite de refrigério, por causa, meu Deus, desta grande colheita que nós tivemos no altar. Almas que ainda estavam, meu Deus, sem a promessa, mas que agora, meu Deus, a partir dessa decisão que tiveram, já estão seguras debaixo de tuas mãos, Senhor. E nós te pedimos para que cada um tenha uma semana abençoada, na experiência desta campanha de jejum e de oração, de portas abertas, que a tua igreja possa seguir, meu Deus, caminhando e triunfando, cumprindo o propósito pela qual ela foi estabelecida, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, Senhor. Que seja assim na vida de cada um dos teus filhos, uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana consagrada, cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja agora e para todos sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Bem forte para Jesus agora, aleluia.